Olá, meu amigo irmão, minha irmã, uma boa tarde nesta quinta-feira do dia 16 de junho de 2021. É com muita alegria, felicidade e com muita propriedade que eu venho hoje trazer-lhe uma mensagem. Uma mensagem que para muitas pessoas, não tantas, mas muitas também, não gostam de ouvir esse tipo de mensagem. Mas a Bíblia diz que a profecia da palavra de Deus, ela exorta, consola e edifica. E eu não posso, como líder, como pastor cristão, eu não posso fugir dos parâmetros da palavra de Deus, do crivo da doutrina sagrada. Esta palavra, ela tem mais de 3.000 anos e ela diz ao apóstolo Pedro que ela é constituída por Deus, divinamente escrita e constituída por Deus. Então, meu amigo, a Bíblia Sagrada é um livro sagrado. Se você pegar todas as religiões, ela se apoia na Bíblia Sagrada. Então é por causa disso que eu gosto dela, amo e gosto não só de usá-lo, mas também de praticá-lo. Ok? Então hoje eu tenho uma mensagem de Deus aqui. Eu gostaria, se você tiver em casa uma Bíblia. Eu não tenho Bíblia, pastor, mas hoje está muito fácil. Tem um tablet, tem um computador, tem um celular, né? Pega ele aí, edita a Bíblia Sagrada e você vai acompanhar esse texto, essa mensagem. Vai ser 2 leituras, é um pouco cansativa, um pouco exaustiva, né? O povo hoje anda muito cansado, estressado, muito, né? Não estou muito afim e tal, e, né? Causa um pouco assim de cansaço, né? De fadiga. Mas é tão interessante a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão gloriosa e nós precisamos não só de um texto, porque só um texto, segundo algumas filosofias, vira pretexto. Mas o texto ele precisa ter o contexto para entendermos e compreendermos a revelação da palavra de Deus. Ok? Então, desde já eu peço que a mão forte e poderosa do Senhor, a mão que está estendida sobre as nossas vidas, possa nos proteger neste momento, nesta hora, e venha nos guardar, né? Venha nos proteger e venha abrir, né? A nossa mente, o nosso intelecto, para receber esta palavra. Né? Que esta palavra não seja simplesmente uma palavra qualquer, mas que ela seja uma palavra que o pastor Osório pregue e viva ela. Que você ouça e não seja simplesmente ouvinte, mas praticante desta palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Do versículo 1 ao versículo 7. Depois nós iremos para o livro de Josué, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 15. Primeiro vamos ler, olha o que a palavra de Deus está dizendo, ó. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos, ano após ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha aí. Então o rei chamou os gibeonitas e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham feito juramentos. Porém, Saul procurou matá-los. No seu zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá. Versículo 3. Disse
pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que compensação vos darei? Davi estava querendo resolver o problema. Vou fazer uma oferta para vocês. O que quereis que eu faça? Para que abençoeis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhes disseram: olha que coisa especial e maravilhosa. Não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. O negócio era pessoal. O negócio era com Saul, era o rei Saul que estava lá. Escute mais, vamos continuar o texto para você entender, ó. E disse Davi: que é, pois, que quereis que eu faça? Davi já viu um problema, fez uma proposta, a proposta não era ouro e nem prata, e a coisa agora se torna uma coisa mais pessoal do que se imagina. Porque a coisa agora era com Saul. Porque Saul, por um zelo, né, quebrou ali também uma aliança. Agora escute o rei, vamos terminar para a gente explanar melhor. Disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós para que fôssemos assolados sem que pudéssemos nos existir em termo algum de Israel. De seus filhos nos dê 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse Davi: eu os darei. Porém, Davi poupou o filho de Jonatas por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Meus amados irmãos, é um texto complexo, um texto com uma história um pouco assustadora, mas com um conteúdo de uma grande riqueza. De uma grande riqueza. É interessante esta palavra, porque esta palavra, ela recai sobre nós nos dias atuais. E muitas vezes, nas nossas vidas, do dia a dia, sempre há um contexto e perguntas que não são respondidas. E o porquê que elas não são respondidas? Qual a causa delas não sermos respondidas? É porque lá atrás, lá no princípio, teve um problema. Teve uma situação. E essa situação não foi resolvida. Essa situação ficou mal resolvida. Existe um ditado popular, e eu tenho base bíblica para isso, que uma casa você nunca começa, você nunca consegue construir do telhado para baixo. Você constrói uma casa do alicerce, da fundação para cima. Hoje nós temos aí muitas tecnologias, avanço de tecnologia para uma construção, seja de um edifício, de um prédio, de uma casa e etc. Mas precisa ser com uma fundação, com uma parte científica, né? Com esse avanço de tecnologia bem construído. Por quê? Se a casa, se a mansão, se o prédio for mal construído, o que vai acontecer? Vai vir ao chão. E vindo ao chão, pode matar centenas de pessoas. Lembra você de 2001, quando houve lá, né? Aquela derruba das 2 torres gêmeas, né? Daqueles terroristas que derrubaram, milhares de pessoas
Ali não foi uma falha de construção, mas veio, né, a ser demolido os 2 edifícios e mataram centenas, milhares de pessoas que não tinham nada a ver com o caso, nada a ver com a situação. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que todas as coisas, todo o nosso projeto de vida, toda a nossa vida, ela precisa ter fundamentalização. Ela tem que ter início, meio e fim. E agora o rei Davi, assumindo Israel, o reinado de Israel, enfrenta um grave problema. E o problema era o quê? Era a fome. Havia estabelecido naquele ambiente, ou naquele país, naquela terra, uma maldição. E Davi começa a sentir como a responsabilidade de um rei, de reinar, de governar. Ele começa a buscar o que estava acontecendo. Jesus, Senhor Deus, o que está acontecendo? Aí Davi se curva e se dobra diante de Deus, que é o primeiro princípio de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. É dobrarmos os nossos joelhos, é buscarmos a Deus, para que Deus venha nos direcionar, dar-nos uma direção, dar-nos um norte do que está acontecendo. E quando Davi busca a Deus, e Deus fala para Davi, Davi, é por causa de Saul, o seu reinado sanguinário, o seu reinado de derramamento de sangue, trouxe isso para Israel, matando um povo, uma nação, destruindo uma nação, que lá no passado também erraram. O que eu já aprendo aqui no primeiro contexto? Um erro não pode ser consertado com outro erro. O que eu quero dizer com isso? O pecado não pode ser desculpado com outro pecado. Uma transgressão não pode ser passada por outra transgressão. E foi o que Saul fez. O que Saul veio? Saul veio contra os gibeonitas, matou, destruiu, achando que ele estava defendendo o povo de Israel e o povo de Judá. Só que agora você vai entender o porquê que aconteceu. Volte comigo aqui rapidinho, me dá um tempinho mais, que a gente precisa entender isso melhor. Que a gente precisa compreender isso melhor. Josué, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 15. Vamos lutar aqui para fazermos o melhor de Deus e a aplicação da Bíblia, a aplicação dessa palavra com mais intensidade, com mais vigor. Vamos lá? E vieram a Josué. Quem veio a Josué? Olha aqui, ó. E vieram a Josué ao arraial Gilgal. E lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, ou seja, ó engano, viemos de uma terra bem longe, de uma terra bem distante daqui. Fazei, pois, agora um concerto conosco, ou uma aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos os teus servos. Então Josué disse: quem são vocês
e da onde vocês vieram? E eles lhes responderam. Olha pra você ver, o camarada já chegou com proposta e com determinação, hein? Os teus servos, não era só um, os teus servos vieram de uma terra distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus. Olha, a notícia já tinha chegado lá, eu já sabia quem era Josué aqui, eles já entenderam quem que era o projeto de Deus e o plano de Deus sobre a vida de Israel e o seu povo e Josué. Batalhas e mais batalhas vencidas, porquanto ouvimos a sua fama, tudo quanto fez no Egito. Ele já sabia da fama do Deus de Israel na vida do seu povo. Sabia o que Deus tinha feito lá no Egito, ok? Sabia que Deus estava com Josué, sabia que Deus estava com Israel e agora fez aqui, e falou aqui agora. Vamos continuar o texto? Versículo 10. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Versículo 11. Pelo que os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos os vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo de número 12. Este pão tomamos quente. Olha o engano, irmãos. Presta bem atenção. Pega a sua Bíblia na sua casa e acompanhe esse texto. Pegamos o pão quente, quentinho no forno da nossa casa. Não era isso. Não era isso. Pegamos o pão quente em nossa casa para nossa provisão. No dia em que saímos para vir a vós, ele aqui agora, seco e bolorento. O pão já estava seco e bolorento. Versículo de número 13. Esses odres que enchemos de vinho eram novos. E olha aqui para eles agora, vamos falar em outra linguagem mais figurativa. Olha para eles aqui agora, já está velho. E estas nossas vestes e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do caminho muito longo. O versículo 14, já estamos encerrando. Só para você vai entender o que aconteceu aqui. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão. Agora, o povo de Deus vai na sua casa, entendeu? Tomado por um sentimento sem discernimento, e pega pão, vinho, tomaram da sua casa provisão, comida, alimento. Continua o versículo, olha o versículo, o que a palavra de Deus está dizendo, olha aqui para você entender, vamos lá, ó. Não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, ou seja, fez a aliança com eles, e fez um concerto que lhes daria a vida. E os príncipes, olha que coisa gloriosa, e os príncipes da congregação do Senhor, o povo de Deus, lhes prestaram um juramento. Meu amigo, meu irmão, existem coisas na nossa vida que nós precisamos de dar meia volta. Existe algo na nossa vida que nós precisamos voltar lá atrás. No capítulo 21 de 2 Samuel, Davi estava com um problema que não era dele. Segundo, Davi não tinha nada a ver com a situação, com peixe. Davi não tinha nada a ver com o peixe.
E agora está numa situação totalmente desfavorecida. E ele consulta ao Senhor o que havia acontecido. E Deus fala para ele, é por causa de Saul. E o que Saul fez? Deus não falou para Davi. A única coisa que Deus disse para Davi foi, por causa dos gibeonitas. Não é complicado, né? A língua da gente, sem ler, irmãos, é complicado. Difícil. Mas vamos lá. É por causa dos gibeonitas. Ok? Mas o que aconteceu? Saul matou eles. Saul entrou no meio deles sem sequer que eles tivessem condição de se defender. Arrasaram com eles. Mas, Senhor, traz para nós uma explicação melhor. Vai até a eles. Foi até a eles. Chegando até a eles, o rei Davi diz, o que vocês querem para abençoar novamente Israel? O que vocês precisam para abençoar Israel? Aí, os gibeonitas disseram, não queremos ouro e nem prata, e nem comida. Opa! Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Davi já assusta com a situação, Davi já para, olha, se não quer ouro, se não quer prata, se vocês não querem din-din, não. Vocês quebraram uma aliança. Saul nos feriu e nos matou sem sequer que nos desse o direito de nos defendermos. É o que eu acabei de dizer outrora. Queremos consertar erro praticando outros erros e não vai dar certo. Queremos consertar uma mentira fazendo outra mentira, não vai dar certo. Deus não vai compactuar com alianças, Deus não vai compactuar com situações que você está criando para tirar proveito. Pastor, mas os gibeonitas foram até a Josué e enganaram ele. Certo. O problema começou lá atrás. Foi com Josué. Quando eles vieram até Josué e enganaram a Josué, houve uma aliança. Irmãos, é muito sério isso aqui. Isso aqui é mais sério do que eu e você possa imaginar. Quando nós liberamos uma palavra de bênção, quando nós liberamos uma palavra de vida, quando nós liberamos uma palavra de maldição, nós temos que ter cuidado. Quando nós vamos fazer aliança com alguém, vamos trazer alguém para perto de nós, nós temos que ter cuidado com quem estamos fazendo aliança. Porque as nossas bênçãos, a nossa vitória que Deus construiu, que Deus já fez, que Deus já está pronta, Deus não vai fazer, e já está pronta. Precisa primeiro da nossa obediência. Deixa eu dizer algo para você. Interessante. Interessantíssimo isso aqui. Interessantíssimo. Deus não vai. Esquece isso. Deus não vai trazer a você um recurso porque você está bem. Porque você é o tal, que você sabe falar, porque você sabe pronunciar, porque você é o... Não. É a obediência. Aonde teve uma quebra de aliança,
é preciso voltar atrás. Eu vou encerrar essa mensagem aqui agora e eu vou voltar amanhã para terminar ela. Ela vai ser em 2 capítulos. Agora o 2º capítulo é que vai pegar fogo. Só essa tradução aqui que eu já dei para vocês mais ou menos, já deu para vocês entender o que eu quero falar, aonde eu quero chegar. Ok? A Bíblia diz no livro do Apocalipse, lembra de onde caíste. Conserta lá. E o Senhor vai te abençoar e vai te levantar. Vamos abandonar. Vamos deixar o pecado, a maldade e aquilo que nos faz mal para uma beleza e uma santidade diante de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Amanhã voltaremos com o 2º capítulo dessa mensagem. Essa mensagem ainda tem muita coisa aqui, muita coisa boa, muita coisa boa. Amém? Deus abençoe. Olha, um beijo forte, um beijo bem carinhoso para você e um abraço apertado do pastor Osório. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.